Bom, boa noite então mais uma vez. Bem-vindos ao Nova Era, aqui é um centro espírita. O centro espírita é uma casa também cristã, porque acreditamos no Cristo como o exemplo moral a ser seguido. E aqui também é uma casa espírita porque nós acreditamos no Espiritismo, que é a religião que Allan Kardec ajudou a codificar e trazer à luz para a humanidade, né? Meu nome é Paulo Bonfim, eu vou fazer a palestra de hoje, tá ok? Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Não? Vocês já estão vindo aqui para fazer o acompanhamento, para receber a mensagem, é isso? Tá ok. O tema da palestra dessa noite é Só se vive uma vez. Quando nós pensamos na questão das filosofias, o que as pessoas acreditam, podemos dizer que existem basicamente dois conceitos. Aqueles que são espiritualistas e aqueles que são materialistas. Os materialistas, eles acreditam que o que existe apenas é a matéria. Então, tudo à nossa volta é fruto de uma série de acasos que aconteceram, uma série de encontros da natureza que por acaso geraram tudo que existe hoje, não é? O universo, etc, etc. E que, assim como as pedras, as plantas, os animais, nós homens também fomos formados dessa forma. Somos frutos de uma fusão genética, química, orgânica, que começamos a vida lá, talvez na forma embrionária ou talvez na hora do parto, depende da opinião de cada um, no que se baseia, e que quando morrermos, quando enfim esse corpo cessar suas atividades, nada mais existe. Essa é a crença de muitas pessoas. Os espiritualistas, ao contrário, creem geralmente que além da matéria existe algo a mais. Algo que controla a matéria, algo que controla o corpo. No caso, acredita-se que seja o espírito, apesar que alguns dão nomes diferentes, nós vamos tratar aqui por esse nome, tá ok? Então, existe uma alma nas pessoas que as governa, que ela existia anteriormente ao corpo e vai continuar existindo depois do corpo. A maioria das religiões são espiritualistas por acreditar e pregar a espiritualidade, a vida além da matéria e pregar a sua importância. Dentre as religiões espiritualistas, existe uma religião que se chama espírita, o espiritismo, que é o que essa casa acredita. Alguém aqui ainda não frequentava o espiritismo antes de começar a vir aqui para essas sessões? Tá ok. E então, o espiritismo ele prega que não só havia vida antes dessa encarnação, como nós tivemos outras encarnações. Já vivemos nesse planeta outras vezes, ou em outros planetas, e temos vindo reencarnando, ou seja, encarnando diversas vezes, e nós encarnaremos ainda muitas outras. Essa é a crença espírita. Esse é um dos dogmas, né, do espiritismo. Não um dogma de imposição teológica, mas um dogma filosófico, um dogma no qual Kardec trata de esclarecer, orientar e justificar o porquê de ser uma das condições para ser espírita é acreditar nisso, né? É difícil você ser espírita e não acreditar em reencarnação, né? Com tantas provas e evidências que há, né? E quando a gente fala, hoje em dia a ciência, por exemplo, ela já permite explicar que uma criança quando nasce não é uma folha em branco. A gente ouvia falar isso antigamente. Nasceu a criança, é uma folha em branco, que você vai... E a ciência hoje em dia já sabe, não é uma folha em branco. Tem uma bagagem ali. Crianças submetidas à mesma experiência reagem de forma diferente.
Se reagem de forma diferente é porque tinham um conhecimento anterior. De onde veio esse conhecimento? Ah, do útero, dali, do que teve. Mas tem coisas ainda maiores. Hoje em dia a gente tem um monte... Antigamente a gente ouvia histórias assim, de longe. Hoje em dia está cheio de vídeo na internet. Crianças pequenas que falam línguas, que têm ideias próprias, altamente avançadas, que resolvem problemas matemáticos extremamente complexos, que tocam instrumentos melhor do que muitos adultos que estão ali treinando há tanto tempo. E a gente vê, nossa, mas de onde veio esse conhecimento? De onde está essa sabedoria? O Espiritismo diz que nós não perdemos bagagem, nós não perdemos conhecimento. O conhecimento se mantém, ele nunca retrai. Ninguém nunca retrocede no conhecimento. A gente pode estagnar em alguns aspectos, mas retroceder nunca. Uma vez a mente aberta para uma coisa, ela nunca volta ao seu tamanho original. Já ouviram essa frase? É assim mesmo. E a gente mantém isso. Então, Paulo, você está falando que a gente vive muitas vezes, etc, etc. E o título da palestra é Só se vive uma vez. Tem um contrassenso aqui, não tem? Tem nada. Como assim tem? O palestrante vai subir aqui e vai mentir? Que é isso, gente? Às vezes a gente se equivoca, fala uma bobagemzinha, o dirigente lá atrás olha para a gente e fala assim, ai, né? Mas hoje não está lá o dirigente, hoje eu vou poder falar assim, não, brincadeira. Então, por que o tema dessa palestra é Só se vive uma vez? Quantas vezes nós vivemos? O que vocês acham? Quantas? Muitas? 1, 10, 100, 1000. Eu insisto, nós só vivemos uma vez. O que é a vida? O que é o corpo sem o espírito? Essa é uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos. O que é o corpo sem o espírito? Os espíritos respondem o que quiser, uma massa, um monte de carne, o que quiserdes, menos uma pessoa. Nós estamos aqui hoje, né? A maioria de nós que viemos buscar aqui o tratamento, viemos buscar uma carta, uma comunicação com alguém que partiu. E se nós tivermos a oportunidade de ver essa pessoa, né, no seu caixão, na hora da despedida, no seu velório, a gente olhava aquilo, aquele corpo, e por mais que ali tivesse os traços da pessoa que nós amávamos, o traço da pessoa que queria, tinha o formato da pele, o formato do rosto, a gente olhava e conseguia enxergar a pessoa? Não. Faltava alguma coisa ali. Faltava o essencial. Faltava a vida. A vida não estava mais presente. A inteligência. Aquilo que impulsionava as palavras. Não fica claro que a vida não está no corpo. E ela se movimenta. E ela continua. E ela perdura. Ela existia antes de nós nascermos, ela vai existir depois que esse corpo morrer. Então, quantas vidas nós vivemos? Somente uma vida, a vida do Espírito. É essa a verdadeira vida que nós temos. Paulo fala isso em uma das suas epístolas. A verdadeira vida só se vive uma vez, e essa vida é a vida do Espírito. Todo espírita sabe isso. Nós temos muitas encarnações, nós temos muitas existências corporais, mas vida é só uma. Ah, Paulo, mas isso é jogo de palavras, isso é jeito de falar. Mas algumas pessoas encaram isso de uma maneira equivocada.
É muito comum, eu já ouvi isso mais de uma vez, pessoas dizerem assim: Paulo, sabe que eu não gosto do espiritismo? Eu não gosto desse negócio de vocês viverem muitas vezes, achar que vocês vão viver muitas vezes. Porque aí você fala assim: poxa vida, esse seu jeito, esse seu hábito, e esse seu vício. E a pessoa responde: ah, isso aí eu resolvo na outra vida. Ah, isso aí deixa para a próxima vida. Deixa, na outra vida eu cuido disso, na outra vida eu perdoo, na outra vida eu peço perdão, na outra vida eu paro de fumar, de beber, eu me endireito, na outra vida. E aí hoje eu venho aqui e pergunto: que outra vida, cara pálida? Que outra vida que a gente vai viver? Se a vida é uma sucessão de encarnações e cada encarnação está ligada à anterior, será que a gente acha que a gente vai voltar aqui do mesmo jeito que está agora? Se a gente não cuidar do corpo, se a gente não cuidar da mente, não cuidar da saúde, se a gente não se preservar, não se esforçar em aprender o que a gente não quer aprender, não se esforçar em estudar, não levar em consideração que na nossa parte, não importa a idade física que tenhamos, não importa quantos anos nós tenhamos vivido nessa terra, nós não estamos prontos. Nenhum conhecimento nosso chegou ao pico. Ninguém está velho demais para começar nada. Porque a nossa idade é a eternidade. Nós estamos no começo da juventude, no início da infância espiritual, descobrindo, aprendendo, conhecendo agora as coisas. Desde a vinda de Jesus, que naquela época já falava sobre essas coisas, já falava sobre a vida espiritual, já falava da importância que a espiritualidade tem, muito maior do que a vida física, para darmos valor aos bens espirituais, para não sofrermos demasiadamente pelas coisas materiais, que elas são passageiras, que elas são efêmeras. Ele chega a exagerar, dizendo: se a tua mão é motivo de escândalo, corta ela e joga ela no fogo, que é melhor você entrar no céu sem a mão do que por causa dela você ser lançado no inferno. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca ele e lança ele no fogo. Porque é melhor entrar cego no reino dos céus do que ser lançado ao fogo do inferno. Mas Jesus não estava falando em inferno de uma forma real. Quem aqui já viu o que não queria e sofreu por isso? Quem aqui teve a sua mão fazendo algo de que se arrependeu? Que sofre com a culpa, com o arrependimento, com o remorso, com o rancor por conta disso? Quando nós nos concentramos demais na nossa vida material, poxa vida, Paulo, então eu jogo tudo para cima e vou viver do espírito, vou perambular por aí? Não. É necessário lembrar que precisamos de equilíbrio. Quando Jesus foi indagado certa vez sobre... Os judeus, eles gostavam de fazer umas perguntas capciosas para Jesus, né? Fazer umas pegadinhas. Eles queriam pegar Jesus, né? Queriam que ele se contradissesse. E aí eles foram falar com ele sobre o imposto. Naquela época tinha uma coisa que os judeus detestavam pagar, imposto. E os romanos cobravam. Eles estavam sob o jugo dos romanos, como todo mundo conhecido. Então eles tinham que pagar impostos. E foram falar para Jesus: Jesus, é lícito pagarmos imposto? Se ele falasse que sim, o povo ia falar assim: aí, tá vendo? Cupincha dos romanos. Se ele falasse que não, os romanos iam falar: agitador, prende, mata. Vê como as pessoas são limitadas, como nós somos limitados. Os judeus achavam que ele podia cair só em uma dessas duas condições. Mas Jesus, que tinha uma visão maior, uma inteligência maior, uma percepção maior, disse a ele: me mostra uma moeda.
Eles mostram a moeda para Jesus e ele fala assim, de quem é essa efígie na moeda? Eles respondem, é de César. Ele, pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que viver de forma decente, de forma moral, de forma a ter uma vida saudável, porque nós precisamos desse corpo. Precisamos do que esse corpo vai nos fornecer de oportunidade, de viver em sociedade, de viver em família. Eventualmente ficamos doentes, eventualmente temos algum problema de saúde que nos afeta, que nos abala, mas se nós cuidamos dele, assim como quando temos um carro, uma moto, uma casa, nós não temos que cuidar, que manter, que limpar para que as coisas funcionem bem, fazer reformas para que as coisas fiquem bem, assim é o nosso corpo. Se não cuidamos na nossa casa, ela cai ruim na nossa cabeça. Se não cuidamos do nosso carro, nós paramos no meio do caminho. Se não cuidamos do nosso corpo, nossa missão se encerra antes da hora. Culpa do nosso descaso. Culpa do nosso descuido. E nós seremos cobrados por isso. Sim, seremos cobrados por isso. Esse corpo, nada daqui nos pertence. Tudo veio de Deus. Olha a chance que deu. Como assim? Deus não me deu nada? Não? Será que não? Quem aqui... Eu sou pai já de uma menininha de 5 anos, fiquei sabendo recentemente, vou compartilhar essa alegria com vocês. Fiquei sabendo na sexta-feira que minha esposa está grávida, vamos ter mais um neném. Obrigado. Muito obrigado. E hoje eu estava conversando com um amigo do trabalho, né, e falando com ele, poxa vida, Paulo, eu fico pensando sobre como que é ter filho, deve ser complicado. Eu falei, cara, é uma das coisas mais complicadas da face da Terra. Porque o ser humano é um bicho totalmente indefeso quando criança. Você pega um bebê e se você não alimentar, se você não limpar, se você não vestir, se você não cobrir, se você não cuidar, ele morre. Um bebê humano é incapaz de fazer qualquer coisa. Então, se hoje nós somos adultos e estamos aqui, alguém fez por nós. Alguém gastou do seu tempo, suas horas de sono, seu trabalho, seu dinheiro, seu esforço, para que nós estivéssemos vivos. Nós precisamos de pessoas para nos trazer ao mundo. Tinha um médico lá que estudou tantos anos para saber o que fazer, como nos receber. Tanta coisa nós fomos beneficiados, nós ainda somos. É nosso dever manter isso, manter esse empréstimo, cuidar desse empréstimo que Deus nos deu, para que nós viéssemos aqui fazer o quê? Viver de uma forma melhor, aprender, amar, buscar a felicidade, buscar o aprendizado. Ah, Paulo, mas nesse mundo tem tanto sofrimento, tem tanta dor, você vem falar de buscar felicidade, a felicidade não é desse mundo. Realmente, a felicidade maior não, mas existem níveis de felicidade, existem níveis de contenteza, existem níveis de tristeza. Se eu olhar só para as coisas ruins do mundo, o que eu vou pensar? O mundo não presta. Se eu pegar um jornal e só ficar olhando as coisas, guerra, atentado, política, inflação, não sei o quê, pronto, eu paro. Aí eu olho que eu tenho uma filha para nascer, eu olho que tenho uma filha crescendo, a gente olha em volta as crianças, olha em volta o nosso pai, nossa mãe, olha o nosso lar que a gente está construindo, olha as coisas boas que tem, os sorrisos que tem ao nosso redor, as companhias que temos, que amamos, as músicas que ouvimos que nos fazem sentir bem e pensamos, eu vou ficar só olhando para isso? Nós olhamos numa outra seção do jornal e vemos milagres acontecendo. Pessoas que se dedicaram ao bem, pessoas que salvaram vidas, pessoas que criaram novos remédios, criaram novos tratamentos,
para melhorar a perspectiva de vida. E nós pensamos, esse mundo vale a pena, a nossa vida vale a pena, viver vale demais a pena. Porque sim, há pessoas que não se importam, há pessoas que não querem nada com nada, há pessoas que vão dizer que nós somos tolos por tentar, mas para cada pequena conquista, para cada valorosa, pequena, ínfima conquista que nós tivermos em prol do bem, nós sentimos a felicidade brotar no nosso peito de um tamanho imenso. Eu não estou falando de receber um obrigado, eu não estou falando de alguém vir e dizer, olha, foi ele que fez por mim. Eu estou dizendo de nós sabermos que o bem foi feito. Né? Tem uma historinha que eu acho muito bonitinha, talvez vocês já tenham ouvido 1 ou 10 mil vezes, mas ela é muito linda essa história. E conta que, eu vou contar essa história porque nós vivemos num momento de pessimismo. E nós vamos ouvir muitas pessoas dizendo que não vale a pena. Não vale a pena investir, não vale a pena estudar, não vale a pena tentar, não é a hora, não é o momento, deixa isso para lá. E aconteceu, que nem acontece hoje em dia, uma tempestade muito forte à beira-mar. E no dia seguinte, um rapaz que estava na casa da praia, resolveu caminhar pela orla, né? Enquanto ele caminhava, ele viu que o mar estava tão agitado, que tinha jogado para fora da água milhares de estrelas do mar. Todas tinham sido jogadas na praia, elas estavam lá e com o sol que estava se anunciando, elas iam secar e morrer. E ele andando, olhando aquelas estrelas do mar, viu que tinha um garotinho pequenininho. E ele vinha correndo na praia, abaixava, pegava uma estrela, corria até o mar, jogava. Voltava correndo, pegava outra estrela e jogava. E o adulto vendo aquilo, aquele esforço, aquele menino tão pequeno, diante de tudo aquilo que tinha para se resolver e que ele sabia que não ia dar conta, ele foi falar para o menino de uma forma de consolo. Ele falou assim, garotinho, por que você não desiste? Você é tão pequeno, que diferença vai fazer você fazer isso tudo? Olha quanta coisa tem para resolver. Que diferença vai fazer você pegar essas poucas estrelas e jogar? O garotinho abaixou, pegou uma estrela e falou assim, para essa aqui faz diferença. E jogou no mar. Pegou outra, para essa também faz a diferença. Jogou. Tem um ditado judeu que fala que quem salva uma vida, salva o mundo. Eles escrevem isso num anel que eles dão para Schindler, para quem já assistiu a lista de Schindler. Né? Cada bem que nós fazemos, nós mudamos todo o mundo. Tem tantas pessoas esperando uma delicadeza, uma gentileza, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tem tanta gente esperando que nós deixemos de pensar nela de forma ruim, que nós possamos perdoá-las, que nós possamos pedir perdão, mesmo que em pensamento. É assim que tudo começa, não é? Tudo que nós vemos, um dia foi só pensamento. Nós fomos uma ideia e nós viramos realidade. Nós fomos uma ideia na cabeça de Deus e hoje somos parte do universo, criado pela vontade de Deus. As coisas também se criam através das nossas ideias e da nossa vontade de realizar coisas, de concretizar coisas. Nós podemos realizar relacionamentos, realizar confraternizações, reconciliações, perdões. Nós podemos trazer a paz para o mundo. Se nós pensarmos nisso, se nós rezarmos por isso, se nós agirmos para isso. Por isso a importância para o Espiritismo de ter a Jesus como modelo a ser seguido. Porque ele mudou o mundo através das suas palavras, através do seu exemplo. Um exemplo de paz, um exemplo de amor, de dedicação às pessoas. Poxa vida, Paulo, mas Jesus era enorme demais. Eu não vou conseguir fazer para tantas pessoas. Mas eu consigo fazer para uma.
eu consigo fazer para 2? Eu não consigo doar tudo que eu tenho, mas eu posso doar aquilo que eu já não uso mais? Eu não vou conseguir ler todos os livros do mundo, mas eu posso pegar um livro e começar a ler e me instruir? Eu não vou conseguir amar todas as pessoas, mas eu posso me esforçar para amar aquelas pessoas que estão mais próximas, me dedicar a elas? Eu não vou conseguir perdoar todos os meus inimigos, mas eu posso conseguir pelo menos não odiá-los. Eu posso conseguir pelo menos não pensar mal deles. Eu posso pelo menos para uma pessoa pedir perdão. Eu posso me perdoar, me aceitar, me respeitar. Lembra? Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não dou o que eu não tenho. Eu não consigo amar ninguém mais do que a mim mesmo. Eu não consigo fazer para outro o que eu não consigo fazer para mim. É preciso eu aprender esse caminho. É preciso eu aprender a me olhar no espelho, olhar para essa única vida que eu tenho, essa vida que eu sou, a minha alma, para o meu espírito, livre de ilusões, livre de máscaras, de sentimentos falsos, de ideias preconcebidas que eu tenho a meu respeito e me enxergar de verdade. Me situar, me ver quem sou eu, como eu estou agora, o que eu sei, o que eu faço, como eu realmente trato as pessoas. As pessoas estão me tratando de um jeito, será que eu estou dando o que para essas pessoas, para elas me retornarem isso? Eu estou tendo muita briga, eu estou tendo muita discussão, eu estou tendo muita tristeza, muito problema. O que será que eu estou dando para o mundo? Quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, a gente chega para o pai. Pai, mãe, fulano fez isso, 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 aquilo para mim. Aí o pai e a mãe que conhecem bem a gente, falam assim, e o que você fez para ele? Eu taquei uma pedra na cabeça dele. Olha que santo, né? Fez nada, né? E a gente às vezes fica revoltado com o mundo, né? E a gente é tão bonzinho, né? Mas, Paulo, então isso quer dizer que eu vou me olhar, vou me ver, vou achar que eu sou horrível, e aí? A gente precisa continuar sendo? Ah, Paulo, mas é que eu sempre fui assim, eu sempre fui desse jeito, eu sempre... E aí começa, como diz o Manolo Quezada, o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. E aí vem a pergunta, sempre desde quando, cara pálida? Nasceu desse jeito? Nasceu fumando, nasceu xingando? O médico pegou, deu um tapinha na bunda, assim, tá louco? Vai pra lá você, vou te dar um também. A gente acredita em umas coisas, a gente bota na cabeça umas coisas e a gente fica acreditando nessas mentiras que a gente se conta. Esses enganos, a gente se equivoca e fica, é mesmo, a gente repete a mesma história e nem consulta se continua do mesmo jeito. Teve uma vez que aconteceu um negócio engraçado, né? Minha cunhada, quando era mais nova, ela estava aprendendo a dirigir e tal. E eu parei na frente da casa do meu sogro o carro, do outro lado da rua. E ela, pai, posso pegar o carro e sair? Pode, filha, pode. Ela pegou o carro, entrou no carro, deu a ré, pá, no meu carro, do outro lado da rua. O que você fez? Olha aqui, você não viu o meu carro? Ela, desculpa, é que geralmente não tem nenhum carro aí atrás, eu fui de ré. Nem olhou. Geralmente eu falei, ainda bem que foi meu carro, podia ser uma pessoa, né? Podia ser uma mãe com criança, podia ser qualquer coisa. Podia ser o carro do vizinho, né? Acertou meu carro, deu um prejuízo, né? E por mais engraçada, absurda que pareça essa história, a gente faz isso um monte de vezes. A gente liga o automático, nem vi que tinha alguém aí. Nem sabia que você estava... Nem prestei atenção, porque eu sempre vou aqui, sempre faço desse jeito, sempre sou desse jeito.
Cabe um momento de reflexão? Cabe uma oportunidade de a gente mudar? Eu falei sobre o ler um livro. Tem uma coisa que tem gente que fala assim, mas eu não gosto de ler, não costumo ler, nunca li um livro, né? E aí tem uma história que eu acho bacana, verídica, de uma colega que fazia um curso com a gente, que ela começou, e ela falou assim, mas eu nunca li um livro. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você não precisa ler um livro, lê uma página por noite. Você consegue? Uma página? Antes de dormir, senta na cama, pega um livro, lê uma página, marca, vira, né? Deita e dorme. No outro dia você lê outra página. Em um ano, ela leu um livro. Era mais livros que ela tinha lido na vida inteira. Para uma pessoa de 40 anos, em um ano ela leu mais livros do que em 40. Parece ruim, leu só um? É mais do que a vida inteira. E isso deu uma motivação para ela, então se eu conseguir ler desse jeito, eu vou tentar ler outro. E pode levar mais 40 anos para eu ler 40 livros. Mas vai ser mais do que eu li na minha vida inteira. Quando a gente fala sobre ter só uma vida, e fala sobre essas mudanças que a gente está falando, o Espiritismo fala muito de reforma íntima. Alguém aqui ainda não ouviu esse termo? Reforma íntima? O Espiritismo fala muito isso. Adoro uma reforma íntima, né? Reforma íntima como que faz? Cimento, tijolo, pega uns brocos, umas predas, umas taubas, junta e monta o negócio. É isso? Como que é reforma na nossa casa? Vocês já fizeram reforma estando dentro de casa? Pelo já. É bom, não é? Você chega em casa, abre a porta e faz assim, ó, de poeira, né? Na cara. É uma beleza. Qualquer lugar que você põe a mão, tá um terror, né? Dá trabalho, te incomoda, você tem que estar não sei o quê. Mas quando termina a reforma, como que é? Uou. Você ficou 2 meses dormindo na poeira. Passa 10 anos dormindo no limpinho, bonitinho, arrumadinho. Deu trabalho? Deu dor de cabeça? Incomodou? Mas e o resultado? A reforma íntima é uma reforma que nós temos que fazer em nós mesmos. Porque nós temos que mudar as coisas que estão dentro de nós. Os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos hábitos. Essas coisas que nós falamos, eu sou assim, isso é hábito, gente, é costume. É coisa que a gente vem fazendo repetidamente. Que a gente tem uns insights, tem uns gatilhos, o pessoal fala, né? Nossa, tô aqui, me deu um nervoso, vou fumar. Nossa, quando chega esse horário que eu não tenho o que fazer, vou ligar pro fulano e vou sair para beber. Vou sair para não sei o quê. Nossa, vou ligar, vou chavecar aquela mulher. Vou ligar para aquele ex-namorado, porque são hábitos que dão uns cliques na gente. Se alguém fala comigo desse jeito, eu tenho que brigar de volta. Se eu preciso resolver uma coisa, eu vou ligar e vou gritar, porque é assim que resolve. Hábito. Do mesmo jeito que nós aprendemos a agir dessa forma, nós podemos aprender a agir de outra forma. Criar hábitos saudáveis. Trazer para dentro de casa o Evangelho no lar. Aqui nessa casa tem curso sobre o Evangelho no lar, como fazer. Mas basicamente é isso. É uma vez por semana marcar um horário em que você consiga se reunir com a família, levar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir o acaso ou ir lendo sequencialmente, fazer uma prece primeiro, fazer uma leitura pequena, ler um parágrafo do livro, comenta sobre a si mesmo. Não é hora de lavar roupa suja, que tem gente que faz o Evangelho e começa. Então, tá vendo isso aqui, ó? Não é não. É aqui, ó. O que isso tem a ver comigo? Mas não fui eu que fiz isso, foi ele. Então tá na hora de você pensar assim, puxa vida, talvez eu tenha que perdoar isso na pessoa. É fazer um pouquinho de cada vez. Depois que faz essa leitura,
Faz uma prece, reza pela família, reza pelo mundo, reza pelas coisas. Toma uma aguinha, depois todo mundo, e traz tranquilidade para casa. Continua participando das reuniões. Quando se sentir mais fortalecido, quando se sentir melhor, procura um curso. Está se sentindo bem, está estudando, está gostando? Por que não trabalhar? Eu comecei trabalhando no Espiritismo na recepção do centro. Há muito tempo atrás. É verdade. Comecei trabalhando na recepção. Eu adorava trabalhar na recepção. Eu tinha uma oportunidade de enxergar como as pessoas chegavam e como elas iam mudando a cada semana que passava do tratamento. E era uma coisa maravilhosa, mágica, poder enxergar a mudança. E eu também ia aprendendo, porque eu ficava assistindo as palestras, né? E foi me dando mais vontade de ir fazendo mais e mais coisas. Já há alguns anos eu estou dando palestras e tal. E o que eu quero dizer é assim, qualquer um pode fazer. Está ao alcance de qualquer um. Buscar coisas novas, buscar coisas saudáveis, buscar uma satisfação espiritual, que é a verdadeira vida que vivemos. Realizar o bem que nós podemos realizar, cumprir as coisas que nós nos comprometemos enquanto espírito a cumprir. Alguém vai sair daqui perfeito? Talvez. Tem um ou outro aí que vai. Paralelo. Uma vez eu estava dando uma palestra num centro, né? E eu estava fazendo umas perguntas retóricas, assim. Quem nunca pensou mal de alguém? Aí uma senhora estava no canto, ela gritava assim, eu nunca! Eu, sim. Porque quem nunca falou mal de ninguém? Ela, eu nunca! Que bom, né? E eu, quem nunca fez uma coisa assim ruim? Eu nunca. Eu falei assim, olha, estamos diante de Jesus aqui, não é possível. Não é possível. Mas, bobagem minha na época, de repente é verdade, a mulher estava falando verdade. É improvável. Mas, né, quem sou eu para provar o negócio? Então, por isso que eu estou falando, se a gente vai sair daqui perfeito, é improvável. Talvez uma ou outra, aquela senhora, provavelmente vai. E é engraçado lembrar dela. Provavelmente vai aquela senhora. Mas se a gente realizar um pouco que seja, se a gente conseguir mudar um pouco que seja os nossos hábitos e que isso nos dê incentivo para continuar, não é? Que nem quando a gente quer perder peso, a gente fala assim, mas não dá certo. A gente cata, muda um pouquinho o hábito, começa a comer um pouquinho mais de salada, um pouco menos de doce, um pouco menos de fritura. Quando vai ver perder 1 quilo, fala, opa, vou nessa linha. Me deu um incentivo. Não perdi 20 quilos numa semana, mas eu perdi meio quilo, perdi 1 quilo, aquilo me dá um incentivo. Nunca fiz exercício, aí começo a fazer uma caminhada, isso não vai dar nada. No começo, primeiro dia, dói aqui, dói ali, dói em tudo quanto é lugar. Andei 5 minutos, já estou. No outro dia andei 10 minutos, falei, opa. São as pequenas coisas, as pequenas melhoras que nós vamos observar na nossa vida que vão nos colocar num rumo melhor. E se pensarmos que a nossa vida é a eternidade, qualquer desvio para o bem nos aproxima ainda mais disso, no longo dessa caminhada tão grande. E quanto mais nos conhecermos, mais vamos saber aonde estamos e mais fácil vai ficar chegar aonde queremos. É um exercício de autoaprendizado, é um exercício de autoconhecimento que cada um de nós pode fazer. Então, meus queridos irmãos, sugiro a todos, prece, paz, amor, evangelho no lar, tratamento no centro, estudo, prece, trabalho, prece, foco, força, fé, muita prece, para a gente se conectar com Deus e conseguir estímulo. E que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos corações para as coisas à nossa volta e que possamos enxergar o que queremos, o que temos feito e o que precisamos fazer para colocar nossa verdadeira vida, a vida nossa do Espírito, num caminho melhor. E aí aqueles que buscam aqui uma mensagem, buscam um contato, a gente vai se aproximando cada vez mais e levando consigo aqueles que amamos
no caminho do bem também. Tá ok? Essa era a mensagem que eu tinha para passar essa noite. Muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Se vocês quiserem, depois eu publico essas palestras no YouTube e no Facebook. É só procurar Paulo Bonfim Palestras e tá lá, tá ok? Aí quem quiser dar um curtir lá na página e ficar atualizado. Tá? Excelente noite a todos, excelente semana. Força, gente! Vamos lá que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou fazer o encerramento também, tá? Espera só um minutinho.